Olá, turma 121 e 122. Estamos iniciando mais um novo capítulo, que é o capítulo 3. Pegue a sua apostila, capítulo 3, módulo, apostila 4, né? Módulo 3, sobre blocos econômicos e comércio internacional. Vai da página número 31 da sua apostila até a página número 40. Esse é o último espaço do módulo que nós vamos estudar com vocês relacionado ao conteúdo de 2020 na matéria de Geografia. Estudamos durante o ano sobre os aspectos físicos e naturais dos continentes, estudamos sobre os aspectos humanos dos continentes. No terceiro bimestre, nós estudamos sobre os aspectos geopolíticos e sociais dos continentes. E o quarto bimestre estudamos então sobre a economia, sobre a estrutura comercial internacional, finalizando então todo o estudo do mundo continental. Aí, no primeiro ano, tudo que foi estudado no primeiro ano, foi visto tudo outra vez, através dos continentes. E nesse módulo número 3, nós vamos estudar sobre a classificação dos blocos econômicos, né, que vai na página 31. Depois, na página 32, nós vamos ver com vocês sobre o Mercosul, né? Na página número 33, vamos falar sobre o NAFTA, ALCA. Na página número 34, vamos falar sobre a PEC. Na página 35, vamos falar sobre ASEAN e União Europeia. E na página 36, vamos falar sobre SADC e ANZ-CERTA. São outros blocos econômicos. Então, nesse módulo, o último módulo, sua apostila, módulo 3, blocos econômicos e comércio internacional, nós iremos fazer um estudo geral sobre a economia mundial. Lembre que o último módulo estudado no primeiro ano foi também sobre comércio internacional. E agora nós vamos ver esse comércio internacional, não os conceitos, mas sim voltado para os continentes, né? Logicamente, eu vou ter alguns conceitos só para relembrar aquilo que já foi estudado durante o período do primeiro ano e relembrar agora no segundo ano. Antes de começar a nossa aula, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e orientando, para que eles possam ter a tua paz, o teu amor, a presença que vem dos altos céus e possam sentir sempre Jesus Cristo no coração. Fique conosco nesse momento para que nós possamos explicar bem o conteúdo e que os alunos possam entender bem esse conteúdo. Nos ilumine, nos proteja e nos guarde e também estenda suas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como falei para vocês, pegue a sua apostila, número 3, o módulo 3, né? E pegue um lápis, uma caneta e acompanhe o vídeo e vai grifando, marcando as suas questões do processo do livro que vamos estudar nesse momento. Aqui nós podemos observar o mundo em que nós estamos vivenciando. O mundo hoje ligado pela própria internet, né, tendo esse comando de entradas de caixas de importação e exportações no mundo todo. O globo, né, aqui temos a presença do continente americano em cima de um computador apresentando, por exemplo, as questões de ligação que existe no mundo hoje, atualmente, né? E aí nos diz o seguinte, a introdução da página 31, que nós podemos observar, nos coloca o seguinte, a economia mundial depende da dinâmica do comércio. Essa dinâmica do comércio é entrada e saída de produtos diretamente ou indiretamente.
diretamente quando vem esses produtos. Nós recebemos, por exemplo, produtos dos Estados Unidos, recebemos aqui no Brasil, ou produtos da China, recebemos no Brasil, ou enviamos produtos do Brasil para os outros países. Essa é a questão da dinâmica do comércio direto. Agora, quando você fala em indireto, são essas transações comerciais, hoje, atualmente, via internet. E essas comunicações são rápidas, ligeiras e vai oscilar tudo isso na bolsa de valores, proporcionando, por exemplo, qual é o valor máximo do produto que está sendo vendido, qual o PIB desse valor, qual é a cotação do dólar em relação à moeda do local, a moeda real ou a moeda do euro e assim por diante. Então a dinâmica é muito rápida e principalmente no mundo em que nós estamos vivenciando, a ligação é rápida demais através da informatização, através da internet, que destina ao mercado internacional o excedente de cada país. Aqui, excedente de cada país tem um parênteses, né? Ou um ponto de interrogação. Por quê? Porque muitas vezes aqui no Brasil nós estamos enviando muita matéria-prima para os Estados Unidos, como trigo, soja. E estamos enviando para a China também grande quantidade de trigo, soja, carne bovina e carne suína. Em grande quantidade e principalmente de boa qualidade. Só que esses produtos vão para fora. E o que fica aqui no Brasil é o que nós estamos observando atualmente. O preço está subindo no patamar do comércio. Você pode observar no supermercado como os produtos estão subindo cada vez mais. E isso nós não chamamos de excedente, né? Porque não está excedendo esses produtos aqui no Brasil. Os produtos estão sendo cultivados, criados e enviados para os outros países. No mês de outubro, que foi agora no mês de novembro, foi relatado que o nosso mundo da exportação cresceu demais no espaço brasileiro. Mas não é o excedente, né? Muitas vezes é enviado para fora e aqui no Brasil fica poucos produtos e caro demais. Mas é a política da boa vizinhança entre Brasil e outros países do mundo. Toda negociação entre países é feita seguindo regras. Essas regras por exemplo, a China quando fez assim, olha, eu quero produtos do Brasil de qualidade, de quantidade e nada de transgênicos. Isso foi feito. Aí o que aconteceu? O primeiro espaço que foi de soja para a China, quando a China foi abrir lá os contenders, os navios que carregam grande quantidade de grãos de soja e de trigo, observaram que aquele produto era transgênico. Aí qual foi a desculpa do governo brasileiro? Foi o seguinte: quando nós acertamos as regras, assinamos os documentos todos, já estava indo o navio para a China. E aí não deu tempo para retomar outra vez o produto. Logicamente que a China não aceitou esse produto, porque ela falou assim, a minha regra eu quero quantidade, eu quero qualidade e quero nada de produtos transgênicos, eu quero produto in natura. Como consequência disso, para não perder esse produto, logicamente que outros países do mundo comprou a nossa carga de soja e trigo. Logicamente que essa regra foi feita pelos chineses. E hoje o Brasil, quando vai comercializar com a China, ela vai respeitar as regras. Por isso que a China é uma das grandes parcerias econômicas do Brasil pela compra dos produtos que temos em grande quantidade hoje no mundo da exportação, que foi fechado em outubro, que foi relatado agora nessa semana de novembro, relatando que soja, trigo, carne bovina e carne suína estão indo em grande quantidade para a China porque está dentro das regras estabelecidas pelo governo tanto do Brasil como da China. Regras ajustadas de acordo com os interesses envolvidos por cada nação. Então tem interesse por cada um voltado nesse espaço para
a troca dos produtos, né? A classificação dos blocos econômicos. E aí nós podemos observar o seguinte: em 1930 nós tivemos o fator chamado protecionismo. Na década de 1930, o protecionismo era a principal barreira no desenvolvimento do comércio externo. Ou seja, eu devo proteger o meu produto. E esse protecionismo era feito através de cobrança de altos impostos. E muitas vezes isso dificultava o processo de transportar esses produtos, né? E então foi essa barreira no desenvolvimento do comércio externo, com a finalidade de regulamentar as políticas alfandegárias e eliminar as práticas protecionistas que, em 1947, nós adentramos para um outro fator, que foi o fator chamado de GATT. GATT é o que nós chamamos o quê? Que foi criado em 1947. É um acordo criado sobre tarifas e comércio, chamado GATT. É uma sigla em inglês, porque todo o comércio externo é feito, o comércio internacional, como conhecemos, ele é feito tudo na moeda, o dólar norte-americano, e também na moeda oficial, o inglês. Então, em 1930, nós tivemos o quê? A proteção dos produtos. Isso não cresceu muito, a entrada e saída de produtos do Brasil para fora e de fora para o Brasil. Em 47, então, foi criado essa sigla GATT, que você pode observar lá na página 31, na primeira coluna, no segundo parágrafo, que nós chamamos de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. E isso foi o quê? A base para que nós tivéssemos o quê? Regras disponíveis para entrada e saída de produtos, especificamente no espaço brasileiro. Mas também criou-se também o que nós conhecemos em 1995, tudo isso vai dar a estrutura que nós chamamos o GATT, né? Esse Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio foi a base para outros acordos comerciais do mundo, até a criação da Organização Mundial do Comércio em 1995. Lembra que essas organizações nós já estudamos no capítulo do módulo número 2, que nós temos vários blocos. E esse bloco chamado Organização Mundial do Comércio é uma das sedes, da sede vem da ONU, né? A ONU vai redistribuindo e nós temos então essa organização. E essa organização fica na Suíça, no qual ela vai estabelecer no mundo todo regras doutrinárias o quê? Administrativas, econômicas, políticas para a saída e entrada dos produtos. E isso constituiu o quê? O principal fator. Então nós começamos em 1930 com o fator do protecionismo. Então não teve muita saída. Aí em 1947 foi criado o GATT. Mas em 1995 foi criado a Organização Mundial do Comércio, e aí então os nossos produtos tiveram o quê? Muita saída. E isso favoreceu então a abertura para o comércio. Então, aí nós tivemos então essa proposta de 1930, 1947 e 1995, constituído, né, por países unidos pela localização e ou por objetivos comuns. Os blocos econômicos podem desenvolver outras atividades, além da circulação de mercadorias, que nós conhecemos como blocos econômicos. Então, esses países unidos estão unidos o quê? Através do comércio interno e externo. E o objetivo comum deles é o quê? É ter qualidade, quantidade, preços favoráveis para a entrada e saída do produto. E isso cria o que nós conhecemos como blocos econômicos. E também, não só essa atividade, mas também temos atividade de circulação de mercadorias
essa circulação de mercadorias se faz através do transporte, que nós estudamos lá no primeiro ano do ensino médio. Esse transporte pode ser internamente aqui no espaço brasileiro, rodoviário ou ferroviário, que é o transporte terrestre. Agora, quando faz o transporte entre Brasil e a China, então de um continente americano para o continente asiático, nós realizamos o transporte através de questão marítima, onde vai ter navios cargueiros, onde vão levar grande quantidade de produtos da matéria-prima, como agricultura, pecuária ou extração. Então, essa circulação de mercadorias faz que surgem no contexto atual o que nós conhecemos como blocos econômicos. Ok? Continuando, conforme a complexidade do acordo entre os países envolvidos, os blocos econômicos podem ser classificados em estágios diferenciados. Como assim estágios diferenciados? Que cada um deles teve uma estrutura histórica no mundo, desde lá da criação de 1930, né, depois de 1947, depois de 1995, nós tivemos uma estrutura muito plausível na economia mundial. E essa classificação, ela se vai estar de forma diferenciada, como nós podemos observar lá na página número 31, conforme os estágios dos estágios voltado, por exemplo, para a questão econômica. E o primeiro que nós podemos observar no contexto é: primeiro estágio, zonas de livre comércio. Primeira etapa, né? E para a constituição de um bloco econômico, caracteriza-se pelo comum acordo entre o grupo de países que eliminam as tarifas sobre determinados produtos comercializados entre si. Um exemplo de zona livre de comércio é o NAFTA. Nesse estágio, cada país utiliza sua própria moeda e a circulação de pessoas é limitada pelas leis de imigração vigentes em cada país membro do bloco. Então, por exemplo, quando você fala o NAFTA, que nós vamos estudar no próximo assunto, o NAFTA é um acordo entre os países da América do Norte, envolvendo o Canadá, com a sua própria língua e com a sua própria moeda, envolvendo os Estados Unidos com a sua própria língua e a sua própria moeda, e envolvendo o México com a sua própria língua e a sua própria moeda. Você vê que tem essa diferenciação, esse estágio chamado de zona de livre comércio, e impede essa circulação limitada de imigração. Isso fizeram para que não tenha muitos mexicanos adentrando, por exemplo, no complexo dos países como Estados Unidos e o Canadá. Então, essa primeira classificação que nós temos como a zona livre de comércio. A segunda que nós podemos observar é o que nós conhecemos como o outro estágio, a união aduaneira. Os países que compõem o bloco econômico definem a tarifa interna comum, o chamado TIC, tarifa interna comum, e a tarifa externa comum, ou seja, qual vai ser o preço do produto internamente, qual vai ser o produto do preço externamente. Por exemplo, eu vou vender esse lápis aqui internamente, vamos dar um exemplo, aqui no Brasil, por um real. Agora eu vou vender esse lápis para fora, lá para os Estados Unidos, por $1. Olha a diferença. R$ 1 é R$ 1. Agora $1, isso aqui vai ser o quê? R$ 6 mais ou menos. Né? Então essa diferenciação, então é essa tarifa que temos como a união aduaneira. A moeda nacional de cada país é mantida e a circulação de pessoas se torna livre por meio de acordos internacionais que determinam ou determinarão as regras para que isso ocorra. Existe uma maior aproximação entre os países membros do campo cultural, como é o caso do Mercosul. O Mercosul, por exemplo, nós temos o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina envolvidos nesse complexo, que foram os 4 países iniciais. Logicamente foram convidados o Chile, foi convidado a Venezuela, Colômbia e até o próprio México. Mas vamos ver isso logo após também esse estudo. Agora,
o que acontece? Foi criado nesse Mercosul a ideia de que uma união aduaneira. O Brasil tem a sua moeda, né? O Paraguai, o Uruguai, a Argentina tem a sua moeda, cada um tem a sua moeda, mas tem esse limite de circulação de pessoas entre os países. Eu posso sair daqui do Brasil para a Argentina, Paraguai, Uruguai, com a minha carteira e identidade, passando de um país para outro país. Essa é a negociação que nós temos no segundo estágio, ou seja, cada país que nós estamos vendo, ela vai ter o que? Um determinado tipo de estágio, independente de outros estágios que nós estamos vendo, porque cada um tem a sua própria regra, a sua própria estrutura em relação à administração econômica política de cada país. Agora nós podemos observar o outro conjunto que temos, que é chamado o mercado comum, né? Esse mercado comum já nos coloca a seguinte ideia: em tese, o mercado comum é um aprofundamento do segundo estágio, como nós vimos, né, que é a união aduaneira, com a liberação total dos mercados e da circulação de pessoas, ou seja, como é o exemplo a União Europeia. A diferença da União Europeia com o mercado Mercosul do Brasil, porque o Mercosul vai ter Brasil uma moeda, Paraguai uma moeda, Argentina uma moeda e Uruguai uma moeda. Agora já na União Europeia é uma moeda única para todos os 25 países que fazem parte da União Europeia, que é o euro. E tem a circulação de pessoas. Normalmente eu posso sair da França para ir para a Holanda, para a Bélgica, num dia só, sem precisar de documentação. Aqui no Mercosul, né, nós temos o que? A diferença entre Mercosul e a questão da União Europeia, que a União Europeia tem uma única moeda e a população pode circular normalmente. Já no Mercosul, nós vamos ter o quê? Várias moedas. Brasil uma moeda, Paraguai outra, Argentina, Uruguai, cada um tem uma moeda, mas temos a circulação de pessoas. Então você vê que cada país vai ter a sua característica conforme a sua estrutura administrativa e econômica do local. Nós podemos observar também o outro estágio, que é chamado a União Econômica, né? E os países membros passam a adotar uma única moeda, como também é o caso da União Europeia. Nela se verificam as chamadas 4 liberdades, ou seja, a liberdade de circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Então, quando você fala 4 liberdades, eu estou referindo ao quê? A circulação de mercadorias de um país para outro país dentro do contexto europeu, a circulação de serviços, a circulação de capitais, que é a moeda, e a circulação de pessoas. Um exemplo típico disso é a União Europeia. Então, a União Europeia, ela trabalha com esses 4 pontos de liberdade econômica. E podemos observar o quinto estágio que nós podemos observar, que é o estágio de integração econômica total. Utiliza-se uma moeda comum, a livre circulação de mercadorias, de pessoas e capitais, e elege-se uma autoridade, né? Uma autoridade supranacional com finalidade de administrar a política social, monetária e fiscal. E ainda existe nenhum bloco econômico nesse estágio, conforme pode observar no texto da página número 32. Então, conforme esses estágios que você acabou de observar, que são 5 estágios, o primeiro, a zona livre de comércio. Depois, a união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica total são os 5 estágios que cada país vai administrando. E o último estágio que nós vimos, ainda nenhum país alcançou, ou nenhum bloco econômico alcançou essa estrutura, né? Então, são critérios econômicos que são estudados na questão administrativa, política, para representar melhor os países perante outros países do mundo, que nós chamamos a globalização da economia mundial. Vamos agora para um outro contexto, só relembrando com vocês alguns conceitos, tais como
Quando você fala, isso agora vai ser rápido, né? Quando você fala DIT, Divisão Internacional do Trabalho. NDIT, Nova Divisão Internacional do Trabalho. Quando nós falamos o GATT, é aquele que nós acabamos de estudar, é uma expressão em inglês, é Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio para a Administração Política e Econômica dos Países. Quando nós falamos em OMC, Organização Mundial do Comércio, que foi criado em 1995, né? E o anterior, o GATT, em 1947. Quando nós falamos na questão do protecionismo, né? O que é protecionismo? É quando, por exemplo, nessas relações do comércio, existe nas relações do comércio exterior, também existe a prática do protecionismo, através de imposições de altas taxas alfandegárias sobre produtos importados. Então, todos os produtos importados que vamos receber, ele vai ter uma taxa alfandegária. Isso nós chamamos de protecionismo. Isso é muito forte na economia mundial. Nós podemos também observar o outro ponto chamado de cartel, que significa o quê? Outra atitude considerada como prática desleal. Desleal é a formação de cartel, ou seja, empresas diferentes que firmam acordos para estipular preços e impedir a livre concorrência. Lembro lá do estudo que nós fizemos no ano passado relacionado ao preço do petróleo, em que uma empresa ela vai estipular um preço e, se você não quiser, você não vai usar o mesmo, né? Isso é o que nós chamamos de cartel. Continuando alguns conceitos que nós já estudamos no ano passado, superávit, né? Superávit é quando é positiva, déficit quando a diferença é negativa. Os blocos econômicos, quando nós temos, por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, o PNB, Produto Nacional Bruto, né? Acordos multilaterais entre países e economias. Esses acordos multilaterais entre países e economias vai estar tudo regida através do superávit, né, positivo ou negativo, o produto interno bruto, a moeda, o dólar, né, a cotação dos preços relacionado à moeda, o dólar. Isso são chamados de acordos multilaterais entre países relacionados à economia. Exportador, quando vai, por exemplo, enviar para fora carne bovina, suína, trigo, soja do espaço do Brasil, no caso, para os países como a China ou os Estados Unidos. Quando recebemos produtos de tecnologia como iPhone número 12, a Bolsa de Valores é onde vai ser totalmente regido essa questão econômica, né? O preço estipulado pelo mundo todo através da OMC vai ser regido através da Bolsa de Valores para ver se está em alta ou em baixa, né? E no mercado financeiro, as commodities ou mercadorias, entre aspas, são negociadas e compõem uma gama de produtos comercializados em larga escala, como muito dos produtos agrícolas ou minerais, né? E aí vamos ver com vocês o que nós conhecemos como blocos econômicos, lá na página da sua apostila, página 32 até a página 37. Então vamos ver sobre os blocos econômicos. E aí, o UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, estabeleceu-se alguns blocos econômicos, como nós podemos observar o Mercosul, todos agora que eu vou acabar de citar com vocês são exemplos de blocos econômicos que são o que? Propostas pela UNCTAD. Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. E aí ele vai apresentar esses blocos que nós estamos vendo. O NAFTA, o ALCA, o APEC, ASEAN, União Europeia, SADC,
ANCERTA, né, que são os blocos importantes economicamente que vão limitar-se a regras estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio e através dessas regras elas vão ser impostas para o desenvolvimento econômico dos países, que nós falamos produto em qualidade, quantidade, né, não transgênico, produtos que vai ter a validade comprovada cientificamente em laboratórios na área da saúde, medicina e outros pontos qualquer. Né? Então isso, e até referente ao meio ambiente, né? Por exemplo, esse iPhone 12 que está saindo na praça, que saiu dia 13 de outubro de 2020, eles falaram que diminuíram, não colocaram mais o carregador no celular, na caixinha, porque a caixinha era muito grande, está influenciando o meio ambiente e algumas outras histórias que vão colocando nesse contexto, mas são particularidades do mesmo. Né? Então vamos ver com vocês esses blocos econômicos que estão na página 32 até a página 40. Na página 32 a 33, vamos falar sobre o Mercosul. E o Mercosul, como você pode observar, significa o quê? Mercado Comum do Sul. E no dia 26 de março de 1991, lá no Paraguai, foi assinado um tratado, e esse tratado de Assunção fez com que surgisse o Mercado Comum do Sul. E nisso nós temos esses países que fazem parte, que assinaram, que no dia 26 de março de 1991, lá no Tratado de Assunção do Paraguai, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram a documentação formando um bloco econômico, ou seja, o bloco da América do Sul, chamado Mercosul, ou Mercado Comum do Sul. E conforme nós estudamos hoje, na estrutura do contexto, nós vimos que o estágio que esse Mercosul faz parte é o segundo estágio, né? União Aduaneira, que vai ter o quê? Cada país tem a sua moeda, mas a circulação dos produtos, ele entra e sai entre esses países, logicamente, na questão administrativa. Também nós podemos observar que a Bolívia, o Chile, Peru, Equador, Colômbia, México, eles adentraram também nessa composição. Só que o México, ele entra como estado observador, como também o Chile. Quando você fala em estado observador, seria o seguinte, aí você, mas você não deu Bolívia, Peru, Equador e Colômbia? México e Chile? Sim, mas o Chile e o México, eles estão assim, em reserva. Eles estão observando o que está acontecendo no Mercosul. Se o Mercosul crescer em aprovação administrativa, econômica, política, no mundo da economia globalizada, eles poderão fazer parte desse contexto. Mas, como se diz Estado observador, faz com que eles não participem da hora da votação. Eles podem estar ouvindo, né, as reuniões, as conferências, mas eles não fazem essa questão de, por exemplo, de assinar os documentos. E a Venezuela, a aprovação do Paraguai, como você pode observar na tabela da página 32, né? Na tabela 32, estou com a minha apostila em mãos aqui, nos diz o seguinte: em 1991, Tratado de Assunção, nasce o Mercosul. Em 1994, o Protocolo de Ouro Preto, base institucional do Mercosul. Em 1998, você pode acompanhar a tabela que eu estou lendo lá, Compromisso Democrático. Depois, o Ushuaia, lá, a cidade extrema, lá na Argentina com o Chile. Em 1998, nós tivemos a declaração do Mercosul como zona de paz e livre de armas de destruição em armas. Em 2012, foi o Protocolo de Olivos. Aí você pode observar cada um deles. E finalizando, em 2015, a adesão da Bolívia ao Mercosul. Então, esses países foram se configurando nesse processo que você pode observar nessa tabela aqui, da página número 32. Essa tabela que eu acabei de ler, só para você ter um contexto histórico do mesmo. Né? Aí nos diz o seguinte:
Aí também temos o que? O livre circulação de mercadorias e serviços, né? Esse que nós conhecemos como o TEC. E que vimos lá o que significa TEC, é a tarifa externa comum, que é o TEC. E a importação e exportação estão isentas de taxas alfandegárias, ou seja, entra produto, sai produto Brasil para a Argentina, Argentina via para o Brasil, essa circulação de importação e exportação entre os países como Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e justamente que os outros países que nós já citamos, como Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, México, têm essa entrada sem ter a cobrança das tarifas alfandegárias. Agora, quando se fala muito aqui no México, como o México está muito lá acima, então não tem muito essa circulação de entrada e saída de produtos, né? Mas muitas vezes são feitos automóveis lá no México e é vendido também aqui no espaço do Mercosul. Continuando, agora nós temos o que conhecemos como Estado-parte. O que significa isso, né? Além dos 5 estados que fazem parte, chamado Estado-parte, os demais países da América do Sul participam do Mercosul. Como que? Como estados associados. Esses estados associados são estados no qual eles vão o quê? Eles fazem parte do Mercosul, fazem parte desse contexto, só que eles estão o quê? Associados assim, se faltar um, ele entra, se não tal. Quem manda mesmo é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, né? E com essa entrada da adesão da Bolívia, por exemplo, da Venezuela, que nós chamamos de 5 estados parte. Então, que nós conhecemos como Estado Social, são os outros países que fazem parte desse contexto. Agora, nós também podemos colocar como Estado observador, né? Por exemplo, o México, que pertence à América do Norte, ao NAFTA, ele foi aceito para o Mercosul como Estado observador. Esse Estado observador, como foi dito, eles vão observar se a estrutura administrativa, política, econômica e na economia globalizada faz parte desse contexto mundial. Se o Mercosul estão colocando em pauta os pontos levantados para o desenvolvimento econômico mundial, né? Então, isso nós chamamos de Estado observador. Continuando o contexto, nós podemos observar a importância, né? Qual a importância, por exemplo, dessa criação do Mercosul? Então, o Mercosul é um bloco regional mais importante do continente sul-americano, né? Porque vai ter a estrutura maior de um país como o Brasil, né? Apesar das dificuldades econômicas do Brasil, nós somos melhores economicamente do que a Argentina, Paraguai e Uruguai. Seu fortalecimento político e produtivo tem possibilitado a ampliação das negociações externas e gerado resultados expressivos. Então, com essa entrada do Mercosul, desses países, temos um grande crescimento administrativo, econômico, político na estrutura da economia mundial. Tudo voltado para a economia mundial. E daí nós temos também o papel do Fundo Monetário Internacional, que observou, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional, o Mercosul apresenta o produto interno bruto superior a 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro circulando nesse espaço da economia. Até que a União Europeia quer fazer parte desse Mercosul, colocando, por exemplo, a União Europeia está entrando como Estado observador para fazer parte desse contexto, porque o Mercosul, através do Brasil, temos uma grande rentabilidade econômica, chegando até 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Entre 1991 e 2013, o comércio interno ele saltou de
4,5 bilhões para 59 bilhões de dólares. Então o Mercosul também sobressai pela produção da questão da agricultura, como trigo, soja, como colocamos o Brasil, na questão da pecuária, questão de suínos e bovinos para a China, né? E produções energéticas, como é o caso da Binacional Itaipu. Também nós podemos observar uma outra característica que estamos vendo na página 32 e 33 sobre as vantagens que nós podemos colocar relacionado, por exemplo, ao contexto do Mercosul. Então, as vantagens da criação do Mercosul estenderam-se aos seus cidadãos que podem circular nos países integrantes apenas com documentos de identidade nacional. A gente não estava circulando mais para ir para o Paraguai por causa que teve essa pandemia. E agora o governo brasileiro e o governo paraguai abriram as portas da Ponte da Amizade e podemos circular outra vez e com isso circulando a questão das mercadorias. Só que a população começou a observar que o dólar subiu demais e as mercadorias ficaram muito caras para ser compradas devido à questão do dólar muito caro. Mas essa integração que existe entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, ele é constante, né? Eu posso ir para Foz do Iguaçu, passar na cidade de Leste, já estou, por exemplo, no Paraguai, ou passando pela ponte Tancredo Neves, do Brasil para a Argentina, estou em Porto Iguaçu, que é uma outra cidade vizinha que temos essa integração econômica. Ou seja, não precisa mais de passaporte, nem visto, só com a carteira de identidade entramos de um país para o outro. A nacionalidade possibilita a migração para fins trabalhistas ou de estudos. Então nós temos muitas pessoas que estudam aqui no Brasil ou do Brasil vão estudar em outras universidades que estão dentro desse contexto, por exemplo, do Mercosul. E isso vai o quê? Vai usufruindo esse programa de aposentadoria entre os benefícios que são ocorridos para a vantagem do Mercosul. Também nós podemos observar uma outra característica, nós podemos colocar também, é sobre o Brasil, né? E o Brasil, dentro desse contexto do Mercosul, ele se distingue como sendo o país de aspecto físico maior e de aspecto econômico mais desenvolvido de todos os outros países que pertencem ao Mercosul. E o país Brasil representa a principal economia do bloco e é o maior responsável por incentivos às parcerias comerciais e intercontinentais, né? Na questão da economia do Brasil adentrando nessa estrutura. Agora também nós podemos observar que surgiram várias crises internas. Essas crises internas são marcadas, por exemplo, pela política econômica ou pela alta e baixa de um determinado produto, ou, por exemplo, por questão do dólar que vai circulando em alta, em baixa, e isso faz com que surja dentro do Mercosul algumas crises econômicas. E nós podemos observar algumas crises econômicas que ocorreu, por exemplo, em 2001, que foi, por exemplo, na questão da Argentina. Em 2008, na questão que afetou, por exemplo, a crise econômica internacional de 2008, afetou principalmente o comércio externo do Mercosul. Em 2012, ocorreu um impasse político entre Paraguai e a Venezuela, né? Em 2014, somente em 2014, o Paraguai retornou ao Mercosul, porque ele saiu e entrou. Em 2016, teve, por exemplo, essa questão que a crise política voltou a se acentuar no governo de Nicolás Maduro da Venezuela. Então você vê que essas datas que foram citadas são datas que ocorreram dentro do Mercosul, que ocorreram algumas crises internas que foram propostas, né? Desde lá de 2002, 2008, afetou a economia do Mercosul, 2012, né? Pelo esse impasse entre Paraguai e a Venezuela, os problemas internos do impeachment do presidente Fernando Lugo, do Paraguai, fizeram com que ele saísse, entrasse a Venezuela. Em 2014 entra outra vez o Paraguai. Em 2016 a Venezuela está quase saindo dessa estrutura por causa da questão da questão autoritária do governo do presidente Nicolás Maduro. Essas são as crises econômicas
que estão surgindo. Mas o Mercosul é um dos grandes blocos econômicos nesse grande desenvolvimento que nós temos dentro do Mercosul, envolvendo o Brasil como sendo a grande potência comercial nessa região, né? Na próxima aula, nós vamos estudar mais outros blocos econômicos, como o NAFTA, né? Vamos ver o ALCA e o APEC, que são blocos econômicos estruturados para a formação de administração política, econômica e administrativa da economia globalizada mundial. Muito obrigado por vocês sempre curtirem os vídeos e desejo que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja constantemente com vocês, no coração de vocês e também nos seus familiares. E um grande abraço a você. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração, né? Vamos então orar? Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e que possamos sempre sentir a presença de Jesus Cristo constantemente na nossa vida. Nos cuide, nos proteja, nos oriente e nos fortaleça, e que um dia nós possamos estar preparados para morar contigo nos céus. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado pela sua cooperação e até o próximo encontro.